Bem-vindo a mais um podcast do Auroras, um podcast que foi criado para conectar mulheres através da literatura, da psicologia e de um papo muito gostoso. O projeto Auroras vem para isso, para que a gente tenha na presencialidade união de mulheres em torno de temas sensíveis. E aqui a gente vai falar sobre alguns deles: carreira, menopausa, relacionamentos, luto, trabalho, filhos, maternidade. E hoje eu trago uma pessoa que já roubou meu coração faz tempo. É uma amiga muito querida, uma pessoa que tem a minha admiração tanto como pessoa quanto profissional também, a Graziela Guardiola. Grazi, obrigada por você ter topado estar aqui comigo hoje no podcast do Auroras. A recíproca é verdadeira, você sabe disso, né? Você também roubou meu coração e mora assim num lugarzinho muito especial. Muito obrigada. Que bom tê-la aqui comigo, Grazi. E a gente vai conversar sobre algumas questões que nos atravessam. E é o lugar da gente se emocionar, se conectar e falar desse ser mulher hoje. Uma mulher que é contemporânea, que trabalha, que luta, que sonha e que às vezes tem questões para superar também. Verdade, não é? Verdade. E eu vou começar te fazendo uma pergunta que eu vou tentar fazê-la em todos os episódios, tá? Se você estivesse no supermercado ou no elevador e tivesse 1 minuto só para se apresentar para mim, o que você diria sobre você, Graziela Guardiola? A gente costuma sempre começar dizendo o que a gente faz, né? É tão interessante isso, como se isso definisse a gente. Mas eu, inevitavelmente, começaria pelo que eu faço. Que eu sou Graziela Guardiola, jornalista, hoje empresária, que conto com uma equipe de 20 pessoas para me ajudar em tudo que eu desejo e visualizo, mas também uma mulher muito persistente, hoje muito certa das suas escolhas, muito feliz de onde chegou e muito grata. Jamais imaginei chegar onde eu cheguei, ser o que eu sou, mas sei que esse não é o ponto final. Então, uma mulher sempre em busca de se conhecer melhor, principalmente os seus limites, e de se desenvolver naquilo que ela ainda acredita que é possível para melhorar o viver dela com ela mesma. Que bom, Grazi, é isso mesmo. E você fala dessa questão de uma mulher que você achava que você não poderia ser e acabou sendo, que você se surpreende com a sua trajetória. Qual foi o ponto mais difícil na trajetória? Aquilo que você falou assim, nossa, isso eu não vou conseguir, e foi lá e fez, e conseguiu. Na minha adolescência, foi fazer a faculdade fora de casa. Então, meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos, nós moramos com a minha mãe e a gente virou um núcleo familiar muito nós. Muito fechadinho. Muito fechadinho, né? Então, ainda há, né, muita cumplicidade ali, eu, minhas 2 irmãs e a minha mãe. Então, eu imaginava que eu não conseguiria viver fora desse núcleozinho e foi uma ruptura muito grande. Um misto de emoções. E, depois disso, o empreender, para mim, foi muito desafiador. Eu não tenho ninguém na minha família que empreendeu. A faculdade não nos forma para empreender. Muito pelo Nenhuma contrário, delas, quase. Nenhuma. A não ser as áreas de negócio, evidentemente. Administrativo, contábeis e tudo. Mas o empreender foi um desafio muito grande, principalmente ao descobrir que uma das minhas últimas habilidades naquela época era liderança, que era a que eu mais precisava. E aí eu corri atrás para desenvolver. Mas hoje você é uma baita líder. Não, hoje já é a segunda. E você está arrasando, hoje já dona está em Graziela. segundo lugar, assim, só está abaixo de gestão de conflitos. A minha habilidade de gestão de conflitos, ela desenvolveu muito. E que tem tudo a ver com a sua expertise, com a sua exatamente. Empresa, com o lugar que você está ocupando no mercado. É. E eu acho que é um diferencial maravilhoso que você construiu mesmo, Grazi. Mas foi assustador tomar a decisão de empreender e, ao me conhecer, entender que as habilidades que eu precisava não estavam desenvolvidas. A gente brinca muito, né, quem empreende, que a gente levanta otimista, luta o dia inteiro e chora sozinha na cama quando chega. E, assim, as mulheres que me rodeiam, que são empreendedoras, a gente divide Mais dessa ou menos dor, a assim, mesma né? fala. Então, assim... Mas a gente está pronto para tudo na vida? Não. Ou a gente aprende meio que trocando aquela história, o carro está andando e a gente está trocando a roda? Pneu, exatamente, é isso, assim. Eu acho que isso é tudo na vida. A gente não nasceu preparada para a vida.
Escutei hoje uma frase do Padre Fábio que ele fala que o viver também cansa. A gente acha que é só o trabalho que cansa, mas o viver é desafiador. O viver nos desafia a mudar comportamentos, a repensar atitudes. Então, sim, mas eu acho que o empreender foi muito desafiador. Eu imagino que seja. Eu acho que no Brasil é um ato de muita coragem. Então, eu aplaudo todos os empresários. Eu acredito que sem essa coragem nós estaríamos muito pior em termos de economia. E, né, acho que a gente precisa realmente acreditar que é possível empreender, gerar emprego, gerar riqueza. Mas não é fácil, não. A coisa é bem complicada. Não. E ser mulher? O que é ser mulher, Graziela Guardiola? Hoje, com a experiência que eu já passei, é lutar o tempo todo, é não ter paz. A sensação que eu tenho é que a gente nunca vai ter paz, porque é um país extremamente machista, extremamente patriarcal, onde nos cobram funções que não necessariamente são nossas, porque somos todos adultos, então cuidar de uma casa onde a gente mora não é responsabilidade só nossa. Sim. A maternidade, a qual eu disse que não, obrigada, né? Eu vejo as minhas amigas, o quanto é também pesada, não os filhos, a maternidade. Hoje eu consigo entender que o meu problema não é filhos, o meu problema é a maternidade. Eu não quero passar pela maternidade. Pois é, eu acho isso tão interessante, porque é possível ser feliz, ser realizada, independentemente de ser ou não ser mãe. Sim. É que na nossa cultura parece que dizer que não quero ser mãe, parece não, é assim, né? Não é parece, é assim, é quase que um crime. Você é muito julgado e eu acredito muito na possibilidade de você dizer não para a maternidade e tá tudo bem. Existem muitas maneiras de existir, você não é menos mulher ou menos profissional ou menos amorosa ou gosta menos de criança do que uma mulher que desejou ter filhos. Muito pelo contrário, você pode amar uma criança, gostar de crianças, gostar até da convivência, mas não desejar a maternidade, que é isso que você fala. Exatamente. E eu acho que é muito, digamos, é muito coerente, mas é muito corajoso também. Mas é muito pesado. Assim, lá na Auroras eu encontrei 2 mulheres mais velhas que também não tiveram desejo de ser mães, de viverem a maternidade. E assim, é tão, como é que eu vou dizer? É tão bom, sabe? Você não se sentir um peixe fora da água, você não se sentir diferente pelo fato de não querer viver a maternidade. Eu respeito muito, eu estou sempre do lado das minhas amigas. Eu acho que se você quer ser mãe, seja. Eu defendo isso. Na minha empresa, eu defendo isso, inclusive. Mas eu acho que a gente também tem que defender o direito da mulher de não ser mãe. Sim. E crianças me adoram, mas até as mulheres, quando eu digo isso, escondem os filhos de medo de eu ser a bruxa, né, que não gosta de crianças. E não é isso. Eu brinco muito, a gente brinca, né, com quem a gente tem intimidade. Claro que se eu pudesse ser pai, eu seria. A paternidade é maravilhosa. O que eu não quero é a maternidade. Então, hoje, quando eu escuto uma amiga reclamar de algum momento da maternidade, mas ela falar assim, olha, mas eu amo os meus filhos, é como se ela estivesse falando mal dos filhos. Eu falo para ela, eu sei a diferença dos seus filhos e do processo de maternidade. Fica tranquila, eu estou entendendo o que você está desabafando comigo. Sim. Então, as mulheres que passam pelo peso da maternidade, elas não deixam de amar os seus filhos, elas só estão reclamando do peso da maternidade, Sim. que caiu sobre os ombros da mulher. E é verdade. Eu fui mãe muito nova, fui mãe aos 21 anos. E para mim foi uma crise de identidade muito grande também, porque eu era uma menina com 21 anos. E daí eu já tinha uma criança, que foi uma gravidez que eu desejei. A minha filha foi uma gestação planejada, mas ainda assim foi difícil. Então também tem esse outro lugar de uma mãe que decidiu ser mãe, mas que vive o conflito do que é a maternidade, do peso que se instaura ali. Não significa que você é menos mãe ou uma mãe ruim, porque você tem esses atravessamentos. Isso também é se respeitar nesse lugar. Eu ouvi esse sentimento, sentir e legitimar esse sentimento.
O que ainda me dói, Sibéria, nesse processo é eu escutar às vezes assim, nossa, mas como você é egoísta? Você não vai deixar nada de legado? É um julgamento cruel. Eu acho tão cruel, Ah, mas é, com toda como certeza. se o único legado que a mulher pudesse deixar no mundo fosse os filhos. E Madre Teresa de Calcutá? E tantas outras. E tantas outras. É, como se lá no final da vida o legado da mulher fosse medido pelos filhos. E as pessoas que ela impactou durante a carreira profissional e as pessoas que ela mudou enquanto professora. Enquanto produtoras de conhecimento, nas suas As famílias que ela alimentou relações. enquanto produtora rural. Sim. As pessoas que ela cuidou, já que a mulher é muito do cuidado e do servir. Então, assim, eu digo que, para mim, ser mulher ainda é muito pesado por isso, por uma sociedade que não entende que o papel da mulher não é gerar. Ela pode, se ela quiser, mas não é esse o papel. Não é nesse lugar que ela vai deixar o legado dela, porque a mulher é muito mais do que isso. Com certeza, com certeza. Grazi, nessa caminhada toda, momentos difíceis já vieram, já bateram na sua porta. Eu costumo dizer que são as nossas noites mais escuras. Naquelas noites mais escuras, como é que foi? Qual foi a noite mais escura e como que você trouxe a aurora para a sua vida? Como é que você renasceu, amanheceu e seguiu? Eu ainda estou aprendendo a não ser tão cruel comigo nas noites escuras, porque eu não me permito passar muito tempo nas noites escuras, Sibéria. E eu sei que é o meu funcionamento, tento respeitar isso em função da minha visão de mundo, né? Mas eu sou muito dura comigo mesma nas noites escuras. É como se eu falasse, ok, é só essa noite mesmo, porque amanhã, Graziela, você se vira para melhorar. Então, eu fui casada há 7 anos, passei por uma separação, e não me permitir viver o luto de uma separação, porque uma separação também é um luto, Claro né? que é, claro que é. Então, eu não me permitia isso, tanto que poucas pessoas souberam, no período que eu estava passando pela separação da separação. Poucas pessoas. E o corpo, claro, né, sentiu tudo isso, respondeu tudo isso. Né? No ano da minha separação, eu tive uma trombose. Então, eu não acho que o jeito que eu funcione é o certo. Eu ainda estou aprendendo a entender outras maneiras. Mas a minha aurora é muito rápida. Que bom. Eu não. É como se eu pensasse assim: chorar não vai adiantar. É como se eu pensasse: sofrer não vai adiantar. Eu sou persistente e resiliente demais, eu acho. Até um pouco... Irresolutiva. Irresolutiva. Não, em função de trabalhar com eventos, né, com gestão de crise, a gente no trabalho se torna muito resolutiva e eu tenho que controlar para não ser assim. E gerenciar a sua própria crise. E entender que as minhas crises talvez não serão tão fáceis de resolver como o problema de um evento, como a falta de luz, como um móvel que ficou fora do lugar, como um microfone que falhou. Então, eu acho que o que eu fui escolhendo para a minha carreira me deixou uma pessoa extremamente resiliente, persistente, resolutiva, mas, ao mesmo tempo, me fez ser assim com a Grazi, e eu não preciso ser assim com a Grazi. Com a Grazi eu posso ser mais leve, né? Pode e deve. E pode e deve. E, Grazi, nesses momentos de renascimento que são rápidos, terapia fez parte do cenário? Nossa. Faz parte do cenário? Como é que é? Como é que você cuida da sua saúde mental, das emoções? Como é que você gerencia isso? Há 10 anos eu faço terapia. E como muita gente, não foi a primeira terapeuta que deu certo, né? É importante que você diga isso, porque o vínculo terapêutico, às vezes, é preciso insistir um pouquinho. A primeira, inclusive, deu vários nós na minha cabeça e eu dizia, não é isso que eu acredito, não é isso. E aí eu fui atrás de outro, parei de fazer. Já tinha conhecido numa palestra a pessoa que hoje é a minha terapeuta e nos encontramos numa viagem de volta para Palmas e eu confidenciei para ela, eu estou precisando. Ela falou, se você quiser, vai ser uma honra te atender. E comecei, e hoje eu sou outra pessoa, assim. Eu sei que ela fala que aí não é culpa dela. Ela sempre, né, diminui o trabalho dela. E eu falo, amiga, né? Mas ela ainda é muito, ela ainda é muito dura comigo, né? Tem alguns momentos que eu falo, eu posso ir embora já? Ela ainda não.
E, né, ela Mas pega pesado às vezes, É. né? Mas eu também saí um período dessa terapeuta que eu tô hoje e fui para psicanálise. E eu queria muito compartilhar isso com as pessoas e eu não me encontrei na psicanálise. E eu fiquei tão mal porque eu achava que eu estava fugindo do que a psicanálise podia proporcionar para mim. Até que eu fui conversar com um professor, o Sonielson Souza, e ele falou: Grazi, não é assim, cada pessoa. Existem 34 abordagens da psicologia justamente por isso, porque cada pessoa vai se identificar com uma. Perfeito, perfeito. As pessoas que se transformaram pela psicanálise, que talvez não se transformariam pela comportamental, que é a que você gosta. Então, assim, por favor, não ache que você está fugindo da evolução que você precisa passar, o que você deseja em função disso. E outra, pelo seu funcionamento, pelo pouco que eu te conheço, eu vou te dizer, a psicanálise não é o caminho para você. Porque você não é a pessoa que parabéns. Não, eu sou a pessoa que quero ser, né, Mais instigada. Não, e eu resolutiva, quero ser instigada. você quer ser questionada. Questionada. É isso mesmo? Você tem certeza, né? Então, eu costumo dizer que a minha terapia funciona com a terapeuta e com os livros. Às vezes eu levo livros para minha sessão e ela quer enlouquecer, porque de repente aquele livro ela ainda não leu, mas ela vai ter que ler para discutir comigo, que eu sou dessas. Então, eu brinco que o processo terapêutico me mostra também que cada um é de um jeito, Sibéria, e está tudo bem. Cada um tem um olhar sobre a vida, experiência sobre a vida, e eu começo a respeitar o meu também. Eu funciono assim, assim eu consigo ser melhor para mim? Consigo. Então, ótimo. Então, vamos seguir nesse caminho. E eu acho que você fala uma coisa muito legal, de ser lembrado. Terapia não é para ser fácil. Às vezes eu saio do... Às vezes É uma relação de amor e ódio, minha gente. Às vezes eu saio da sessão com o meu terapeuta, eu falo assim, mas o que eu estou fazendo Ainda tô aqui? Pagando! Mas depois aquilo faz todo sentido no processo, porque é assim, é processo. E nós nos tornamos pessoas melhores, mais preparadas, mais empáticas. Eu acredito muito na terapia, não só como psicóloga, mas como paciente. E acredito muito que a fala do professor Sonielson é perfeita. Nós somos diversos, somos múltiplos. Como a gente quer todo mundo se encaixar na mesma gaveta? Não tem Exatamente. como, não vai caber dessa maneira. E outra coisa que eu acho, assim, que as pessoas às vezes têm uma visão errada da terapia, e que eu tento alertar as minhas amigas. Às vezes, aquele estralo que vai te fazer pensar sobre algo que está te incomodando, ele acontece em conjunto da terapia com o livro, do conselho de uma amiga. O que eu acho que todo mundo tem que fazer terapia é para ter um espaço seguro para se ouvir, para falar e não ser julgada, porque a amiga, por mais que ela tenha as melhores intenções, ela tem um funcionamento dela e, querendo ou não, ela vai ali tentar te colocar num funcionamento de algo que funcione para ela. Então, às vezes eu chegava na minha terapeuta e falava assim, não, porque eu tive uma conversa com uma amiga minha, a Gina, e ela falou isso assim, de repente eu pensei, cara, é isso. Aí ela fica me olhando assim. Aí ela fala, 3 sessões atrás eu te fiz essa pergunta. Entende? E aí, tá tudo bem. De repente, o ensaio... Aí as pessoas falam, eu não gosto de ficar lá falando da minha vida. Não, não é sobre isso. É sobre você se ouvir, é sobre você pensar sobre você, é sobre você ter um lugar seguro para você ser você. Eu acho que uma das coisas mais lindas no setting terapêutico é realmente você poder se desnudar, sem julgamento, e falar de qualquer coisa. Então, geralmente, para os meus pacientes, eu falo, você pode falar sobre qualquer coisa, eu estou preparada para ouvir, sem julgamento. Porque lá na sociedade, com os amigos, com a família, a gente muitas vezes não toca em determinados assuntos. Isso não é possível. Porque aquela pessoa já tem uma forma de olhar para aquele tema, já de alguma maneira já vai emitir algum julgamento. Você não quer magoar, você não quer ferir, não quer decepcionar aquela imagem que foi criada de você. E lá no setting terapêutico, não. Você pode despejar e você pode realmente se ouvir naquele lugar, sincero, absoluto, que é só seu. Eu acho que é muito lindo isso, né? Grazi, como que a profissão te moldou? Como que ela te influenciou? Ou influenciou sua família? Como é que a profissão, de alguma maneira, trouxe aí a Grazi que é hoje? A Grazi já quis ser tanta coisa, Sibéria. Ela já quis ser dentista, arquiteta, professora, psicóloga.
Bom, isso é E bom. do nada ela resolveu ser jornalista. Hoje, com a maturidade, com a terapia, eu entendi que o que eu mais queria fazer era a minha habilidade mais difícil de desenvolver, comunicação. Então, é tão fácil contar as histórias dos outros. Mas você se fala tão bem de si que parece que é quase Pois é, você sabe que o primeiro interessante isso. desenho que eu fiz na terapia era uma pessoa com as mãos atrás das costas, Olha, que você vai entender muito com bem. toda certeza. Então, assim, eu falo que a comunicação veio talvez para transformar a Grazi numa pessoa melhor também, sabe? Não necessariamente desenvolver uma habilidade para falar bem na frente das câmeras, para entrevistar bem, para se comunicar bem, mas também para entender melhor. Então, usar o processo de comunicação para isso. E hoje eu entendo que eu fui uma criança que não sabia se comunicar, uma adolescente que não sabia se comunicar e uma adulta que durante muito tempo não soube se comunicar. E que ainda está aprendendo, porque a gente não Não, mas a sabe gente tudo, não, né? isso aí esqueça. É Até o último dia fazer, de nossas exatamente, é o vidas. fazer constante. Até porque se comunicar depende do outro, da construção que você vai fazer. É uma das questões que muitas vezes na psicologia sistêmica a gente trata muito são os axiomas da comunicação. Como que né, a comunicação, ela pode ser muito bem estruturada dentro de uma relação, ou a fragilização da relação está exatamente por um problema de comunicação. Porque ouvir é diferente de escutar, não é, Grazi? Ouvir todo mundo ouve, mas Escutar. escutar, aquele escutar é processar, é atribuir sentido, é negociar sentido, é, de alguma maneira, se relacionar com aquilo que está sendo dito. E muitas vezes as pessoas têm poucas habilidades. A psicologia sistêmica fala um pouco sobre isso também. É nesse lugar de ensinar as pessoas a se comunicarem melhor dentro das suas relações. Então, de alguma maneira, a gente está junto nessa, minha amiga. Ainda estamos Ainda aprendendo. estamos aprendendo, vamos aprender por muito tempo. Né? Com certeza. Isso. Grazi, se você pudesse voltar lá atrás, naquela menina, naquela adolescente, e dar a ela um conselho, qual seria? Qual grande conselho você poderia dar para a Grazi do passado? Aprenda a dizer não. Por que, Grazi? É difícil dizer não? Ainda é muito difícil dizer não? Hoje menos, né? Porque chega um ponto que ou você aprende ou você detona com a sua saúde mental, com a sua saúde física, com tudo, né? Sim, ainda mais no campo do trabalho. Exatamente. Então, mas você falou dos limites e eu li recentemente o livro Seja Dono dos Seus Limites e em várias horas eu parava e falava, mas qual é o meu limite com relação a isso? Porque eu acho que a sociedade também trata a mulher como uma pessoa que ela tem que servir. Sim. E o servir... Sem fronteiras, sem limites. Sem limite. Todo mundo está ali dizendo o que você tem para fazer. E aí você está sempre naquela gangorra, né? Mas espera aí, eu tenho que ser assim, mas eu não quero ser assim, né? Então, o negociar limites, o falar sobre o que você gosta e o que você não gosta, né? Então, eu demorei muito tempo para pensar sobre isso, para me ouvir. Então, eu acho que primeiro aprenda a dizer não e depois aprenda a se ouvir. Porque a gente tende a ser educada para não se ouvir, para não falar sua opinião, né? A gente está aí vivendo... a gente é louca se a gente fala a nossa opinião, né? A gente é doida se a gente impõe os nossos limites. Você é egoísta se você não faz o que você tem que fazer para o outro. E aí surgem os tais relacionamentos tóxicos, e, enfim. Então, eu sempre falo muito sobre isso, sabe? Com amigas, com até onde você está se respeitando, até onde você está se ouvindo, até onde você está... Não, isso aqui a Grazi não gosta. Ou isso se observando. Exatamente, isso aqui a Grazi faz, mas isso aqui a Grazi não está disposta a fazer. Eu acho que para as mulheres, para as auroras, isso é mais complicado. Demais, demais. Eu acredito sim. Mas eu acho que é uma lição que a gente precisa começar a colocar em pauta de discussão, aprender a dizer não, reconhecer seus limites, isso requer autoconhecimento, requer investir em si mesmo, saber o que se quer, o que não quer. A gente vai arrumar uma briga grande, sabe, Sibéria? Com certeza, mas isso a gente já está arrumando. Com já a tem religião, alguns com o capitalismo, Sim. com quem está muito confortável com a posição que está, Sim. com os próprios homens. Isso. Mas eu acho que é uma
para a gente mudar, para ficar melhor, é como fazer reforma em casa. Não tem como mudar para uma coisa boa sem dar uma desarrumada. Então, é aguentar um pouco essa desestrutura momentânea, que é mover essas peças do tabuleiro e rediscutir essa feminilidade. E incluir os homens nessa discussão, sabe, Grazi? Porque eu entendo que existem relacionamentos abusivos, homens tóxicos, tudo isso. Mas quem é que também está ensinando para esses homens outras formas de ser masculino? Sabe? Então, minha fala também é para acolher esses homens, dizendo para eles que existem outras maneiras de performar masculinidade e que não são pela agressão, não são pelo viés da violência. É preciso discutir isso como pais, como professores, como comunicadores, jornalistas, cada vez mais levar uma pauta que inclua essa outra percepção do feminino e outra percepção do masculino, para que a gente possa coexistir de uma outra maneira. A sociedade clama por isso. Olha os índices do feminicídio que estão aí, né, batendo na casa cada vez mais alarmante. Sociedades que precisam ser discutidas mesmo. Eu acredito na construção. Eu acho que eu sou uma otimista sem remédio, eu acho. Eu acho que nós só temos esse caminho, né? Não temos como fazer diferente. Então, eu acredito, eu tenho um filho e uma filha. Eu gostaria muito que eles fossem, nos lugares onde eles estão, porta-vozes de um mundo cada vez mais democrático, inclusivo, onde as mulheres possam existir junto com os homens em parceria. Eu acho que a palavra talvez seja essa, sermos mais parceiros. Eu acredito. E a psicologia, a comunicação, a própria docência podem fazer parte desse cenário, de construir essas pontes, né? Outra pergunta que eu queria te fazer, Grazi, Medo. qual foi o livro de 2025? Ah, Eu sei que você lê muito, inclusive esteve comigo foi no o que Auroras. você me indicou, o Manifesto Antimaternalista, da Vera Iaconelli. Esse livro... Lembra que eu te indiquei, quando eu te indiquei, Mas eu falei, vai mexer com a sua Mas cabeça. eu queria ter lido ele aos 15 anos. Ele é um livro maravilhoso. Ele é. A sensação que eu tenho, assim, lendo o livro em 2025, é que endossa tudo aquilo que eu penso. É como se você encontrasse alguém que falasse, Grazi, tá tudo bem você pensar assim, sabe? Só que eu passei dos 15 aos 47, 30 anos me confrontando. Porque é isso, quando você tem uma visão diferente do meio em que você está, você começa a se confrontar. Será que eu que sou errada? Peraí, será que eu sou egoísta mesmo? Será que... Não, peraí, Grazi, mas por que você não quer ter filho? Não, vamos ter filho. Então, por incrível que pareça, o lugar mais confortável que eu encontrei desse jeito de não querer viver a maternidade foi numa numeróloga. Olha que curioso. Assim que eu me separei, minha mãe falou, eu quero que você vá nessa numeróloga. Que coisa ousada sua mãe, hein? Super. Verônica, maravilhosa, um beijo. E aí ela falou bem assim, não tem filhos, né? Olhando lá no numerologia. Eu falei, não, e não quero ter. Não tenha. Olha. Eu saí de lá, sabe quando você, parece que uma pessoa tirou uma tonelada das suas costas, assim? É isso. Porque alguém falou para mim que eu estava certa. E que você podia fazer essa escolha. E que estava tudo bem dizer não para isto. Exatamente. Então, eu falo que o livro da Vera, talvez se eu tivesse lido aos 15 anos, eu não tinha escutado os desaforos que eu escutei, eu não tinha... Porque hoje eu devolvo desconforto. Mas eu acho que você tem repertório, a partir não só dessa leitura, mas como em outras também, e das vivências, você foi adquirindo repertório para sustentar essa escolha, Grazi. E aí não entender assim também que o outro, quando me cobra isso... É de um processo estrutural, não é uma maldade daquela pessoa, isso, sabe? Exato. Então, eu acho que a Vera, ela muda o meu olhar, ela me traz um conforto por conta das minhas escolhas. Ela mostra pra gente que tem tantos caminhos, inúmeros caminhos, e cada caminho tá certo, não tem nenhum errado. Não tem nenhum então, errado. Olha, eu super recomendo, se você não leu o Manifesto Antimaternalista da Vera Iaconelli. Esse livro realmente é sensacional. Vera Iaconelli, Manifesto Antimaternalista. Vai discutir o mito do amor materno e vai falar desse percurso histórico, mas, sobretudo, vai falar dessa nova geração e do que é a maternidade nessa contemporaneidade. Então, é um livro crítico,
A Vera é muito séria, é uma Muito. pesquisadora na área, então é um livro de peso. Parabéns pela escolha do livro de 2025. Adorei. É E ótimo. 2026 já tem meu preferidinho. Vamos ver se mais algum já me... É? Que é A Prateleira do Amor. Ah, da Zanello. É, aquele livro também. Também mexe Eu com a queria gente. ter lido aos 15. Tá, nós vamos fazer uma biblioteca dos 15, Dos vamos dar 15 para as meninas de 15. é, exatamente. Inclusive, pode ser uma coisa que a gente... Olha, eu acho que eu vou adotar isso. Vou fazer um kit de 15 anos. Toda menina que fizer 15 anos, eu vou dar um kit. Muito bem, tá? Não é? Olha, Não é? excelente. Tipo assim, você pode construir outros olhares. Mas lê isso daqui primeiro, para porque você aos 15 se a gente não pensa calçar muito sobre o que a gente quer. Isso. E aí o papel da religião, da sociedade, pesa muito nesse pensamento, na minha opinião. E aí, de repente, se tem alguém que já pensou em não ter filhos, já pensou em não casar, se ela puder não sofrer metade do que eu sofri, E eu falo muito assim que nessa fase dos 15, 17 anos, é uma fase muito perigosa, porque a gente está tomando decisões que vão impactar na vida. Né? Algumas delas vão ser difíceis depois de serem mudadas. Então, é bom pensar melhor e escolher com mais cautela, né? Última pergunta, Grazi. Papo tá tão gostoso. Não é bom? Bom, auroras revelam para nós amanheceres, novos horizontes, novas perspectivas. E eu queria te dizer que você é uma aurora muito querida. Você já esteve lá comigo no nosso encontro. Espero revê-la lá de novo. Olha, compareçam, é maravilhoso. É lindo, não é? Nosso encontro? Lindo. Então, fica aí o convite para todas as mulheres, porque a comunidade Auroras realmente tem crescido e tem sido um encontro cada vez mais gostoso. O último, assim, as vagas, né, se esgotaram rapidinho. Então, Grazi, como Auroras, pensando nesse ano que está começando, qual é o amanhecer que importa? Qual é o grande projeto para 2026? Eu acho que é desacelerar. Olha! Que é também um desafio nesse mundo capitalista e para as mulheres em especial, né? Então, eu tenho tentado desacelerar já há uns 3 anos, inclusive procurei a psicanálise por isso, e aí fui entender que, não, amor, calma lá, não é a teoria, né, só que vai te ajudar, não é só essas 34 possibilidades da psicologia, você também. E o mundo capitalista que a gente vive, né? Então, eu acho que é desacelerar. Então, eu vou te dar mais e viver uma o dica. presente, assim, eu quero muito viver o presente. O ano passado eu consegui fazer isso muito bem, sabe, Sibéria? Desconectar nos finais de semana, tomar café sem olhar o celular, almoçar sem estar na companhia do celular. Aliás, ninguém, na minha própria companhia. Ai, que delícia. Eu adoro. As pessoas falam assim, como é que você aguenta ficar em casa sozinha? Eu amo também ficar na minha casa. Gente, não estou entendendo. Eu sou amo caseira. a minha companhia. Eu também adoro a minha companhia, embora tenha companhias maravilhosas. Sim, tenho comigo. amigas, mas assim, por exemplo, os encontros das amigas hoje tem uma tela para pintar, tem uma cerâmica para fazer, tem uma conversa, tem um negócio Tem muito auroras. mais. Tem o Auroras, que é maravilhoso, que, né, é o compartilhar. Então, eu acho que é isso, é desacelerar e viver mais o presente. A palavra presente é presente. É um algo presente. que a gente dá para a gente. É um presente. É lindo mesmo. Grazi, eu vou te dar 2 dicas de leitura. Opa, na hora, as suas são maravilhosas. Você já ouviu falar do Byung-Chul Han? Não. Não? Ele é um filósofo sul-coreano. Ele foi para a Alemanha e lá ele estudou, fez filosofia e começou a produzir alguns livros. E ele tem 2 que eu vou te indicar. Um se chama Psicopolítica. Tem tudo a ver com o que você está dizendo, que é a nossa crítica a essa performance, a sociedade da alta performance. Então, é algo que ele critica muito. E outro livro dele que é maravilhoso é Sociedade do Cansaço. Esse eu li já. É maravilhoso. Então, você conhece já um pouquinho dele. Sociedade do Cansaço eu li. É pequenininho. Mas ele é um livro, mas é um projeto editorial dele. Os livros são pequenos, bem pontuais, curtos. Ele fez um outro também, A Sociedade... Um roxinho, que eu acho que eu li também, que eu gostei muito. Ele tem vários maravilhosos. Mas eu vou ler os 2, pode ter certeza. Esse, Sociedade do Cansaço, é ótimo. E Psicopolítica, que tem tudo a ver com esses novos tempos, essa fronteira que caiu, que ruiu entre o mundo do trabalho e o mundo da vida
pessoal, esse trabalho que invade os nossos dias através da tecnologia e como que a gente precisa se cuidar, porque senão todo mundo vai enlouquecer, é uma fábrica mesmo de adoecimento mental, burnout e tudo mais. Então, fica aí a dica de leitura para você. Eu te espero no Auroras, minha amiga. Sempre. Tá? Sua cadeira está Sempre. lá, reservadinha. Cativa. Tá? Eu já quero estou. muito que você esteja comigo. Os livros desse ano são maravilhosos e vão nos permitir esse olhar sobre nós, sobre o mundo. Vai ser lindo. Muito obrigada, Grazi. Eu que agradeço. E eu queria dar uma dica para quem nos escuta. Sigam a Sibéria nas redes sociais. Grazi. Ela tem vídeos maravilhosos, ela tem a comunidade que é maravilhosa. Eu acho que a gente vai conseguir fazer essa transformação, sabe, para as mulheres, deixando a nossa vida mais justa, menos pesada, se a gente se unir. Eu acho que é nessa conexão. Durante muito tempo, aquilo que você falou, né, que durante muito tempo a gente foi ensinada a competir. E eu tenho mudado muito esse olhar, até de concorrências do mercado, né, de outras empresas, para ser um olhar de parceria, para ser um olhar mais humano. Vamos juntar aqui, vamos tentar se ajudar. E eu acho que a saída são projetos como a Aurora. Para você que, por algum momento, está passando por um sofrimento, por uma dúvida, por algo... procure esses momentos com outras mulheres, porque eles são realmente transformadores. Então, participem do Auroras. Obrigada, Grazi. Eu quero te ver lá. Tá? Trouxe aqui uma lembrancinha para você, para marcar sua entrada oficial no Grupo Auroras. Eu vou usar em 2026 e já vou abrir a primeira página para escrever os livros indicados. Pode ficar tranquila. Essa agendinha para você, para te acompanhar nos seus projetos. Eu espero que você floresça, que você amanheça cada dia melhor. Obrigada. Tá bom? Obrigada, Que Grazi. projeto lindo. Obrigada. Obrigada mesmo.